Nós aqui já estamos na primeira hora de domingo, numa praça de São Pedro que já não tem mais os grupos numerosos de fiéis que se viam ao longo da semana. Porque a Igreja Católica concluiu, na manhã do sábado, o ritual de despedidas do Papa Francisco. Para um Papa, quando tudo começa, no alto da sacada da Basílica de São Pedro, a multidão o acompanha. Também quando tudo termina, no chão da praça, sob os cantos, o vento, a comoção popular o acolhe. Neste sábado ensolarado, a praça vestida de preto, branco e vermelho esperava o Papa morto sair da Basílica. O caixão foi acompanhado por uma procissão de cardeais. O silêncio quebrado apenas pela multidão do lado de fora. E depois pela música sacra quando o caixão entrou na praça. E foi colocado aos pés do altar, sobre o caixão, o Evangelho. Eram as suas últimas horas dentro do Vaticano, onde Francisco viveu nos últimos 12 anos. A homilia foi do cardeal Giovanni Battista Re, a quem o Papa estendeu o mandato de decano do Colégio Cardinalício, quando percebeu que poderia não resistir à pneumonia. O amigo não decepcionou. Deu a Francisco todo o reconhecimento pela sua obra. Fez um sermão contando os grandes momentos do governo do Papa. Abbia toccato le menti e i cuori. Lembrou a sua última aparição pública no domingo de Páscoa. È stato un Papa in mezzo alla gente. Foi um Papa no meio do povo, com um coração aberto a todos, também atento àquilo que de novo surgia na sociedade. Nuovo che emergeva nella società. O cardeal ressaltou a preocupação de Francisco com os imigrantes e com o meio ambiente. Ninguém se salva sozinho, dizia Francisco. E che nessuno si salva da solo. Diante dos líderes mundiais ali reunidos, alguns que criticaram Francisco sem pena, o decano falou de um Papa que, diante dos horrores desumanos da guerra, levantava a sua voz pela paz. Implorando la pace, invitando. Foi interrompido por aplausos. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. O cardeal decano encerrou lembrando que Francisco se apresentava como bispo e sempre pedia ao povo que rezasse por ele. Non dimenticatevi di pregare per me. Hoje eu peço que Francisco reze por nós, disse o cardeal. Benedica intera umanità con l'umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza. Fiéis de vários países leram as orações universais. Entre eles, a jornalista brasileira Bianca Fracalvieri, da Rádio Vaticana. Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Um vento suave virou as páginas do Evangelho, tocando os fiéis. Quando simplificou o seu rito fúnebre, Francisco desejava que fosse igual ao de um pastor. Depois da homilia, cardeais e fiéis receberam a comunhão e então as bênçãos finais. O
corpo do Papa foi levado mais uma vez para a Basílica. Seguiria para a cripta se Francisco não tivesse feito outra escolha, recusando a companhia dos restos mortais de Pedro o Apóstolo e de outros 90 pontífices e preferindo a proximidade de Maria. Teve início, então, o cortejo histórico em direção à Basílica de Santa Maria Maior. Era a primeira vez que o corpo de um papa deixava os muros do Vaticano em mais de 100 anos. O último havia sido de Leão XIII, morto em 1903. Francisco deixou o Vaticano no mesmo papamóvel onde poucos dias atrás cumprimentava os fiéis. Entrou pelas ruas históricas de Roma, a antiga Via Papalis, onde os papas da Idade Média passavam a cavalo para comemorar o triunfo de uma eleição pontifícia. Em 6 quilômetros de percurso, os romanos lotaram as calçadas para o último adeus, ao lado de peregrinos do mundo todo. Só os aplausos rompiam o silêncio. O cortejo passou por ruínas de uma Roma decadente, por um monumento símbolo da perseguição aos cristãos durante o Império Romano, o Coliseu, mais tarde cristianizado. Então subiu o Esquilino, a mais alta das 7 colinas de Roma. Nas escadarias da Basílica de Santa Maria Maior, a igreja de Maria mais importante do mundo, Francisco foi recebido por aqueles que tanto defendeu, pessoas em situação de rua, imigrantes e pessoas trans. Crianças ofereceram rosas brancas à pintura adorada por Francisco, a de Maria, protetora dos romanos, o famoso ícone bizantino que a tradição cristã acredita ter sido pintado por São Lucas. Era ali que Francisco se ajoelhava antes e depois de cada viagem. Era ali onde ele rezava depois de cada internação. O caixão foi levado para a lateral da Basílica, numa cerimônia fechada, num túmulo decorado apenas por uma cruz prateada. Cardeais, padres e familiares do Papa viram o corpo de Francisco ser sepultado. Na lápide, a única inscrição: Franciscus. Mais romano do que nunca, o Papa argentino dá um grande presente à cidade, um novo ponto de peregrinação. Mais de 400.000 pessoas acompanharam o funeral do Papa. Romanos e fiéis de todos os lugares acolheram Francisco na Praça São Pedro e pelas ruas da Cidade Eterna como um homem vivo e não como um homem morto. Isso talvez diga muito sobre a herança que ele deixará. Uma herança para os cristãos e para o mundo.